Caio, um assunto aqui que tá todo mundo perguntando, querendo que você comente, tá? O caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor Delis dos Santos, lá no Rio de Janeiro. Ok? Uhum. Eu Eles tô com uma última... moravam em Pendotiba. Oi? Eles moravam em Pendotiba, Niterói. A igreja deles era em São Gonçalo, Sim. ou as igrejas deles. Uhum. É uma igreja estranha, que tem o nome da mulher. Acho que é a igreja evangélica ou igreja pentecostal Flor de Lis, Ah, é? que é o nome, Nome da pelo mulher. menos é o nome que a senhora adotou para ser o nome de apresentação dela, é o nome político, é o nome ministerial e tudo mais. Pois então, eu tô aqui com uma matéria do jornal do Extra, né? Que é da Globo, portal Globo.com. E aí a última notícia sobre esse tema é uma notinha rápida aqui, eu gostaria de ler, não sei se você... Para você fazer um comentário, tá todo mundo querendo saber. Onde está o caso? Essa notícia é de 10 da noite de ontem. Até agora eu vasculhei aqui e não saiu nada ainda além dessa notícia. É a notícia mais fresquinha desse caso. Ok? A manchete é a seguinte: delegada, a arma achada, delegada, 2 pontos. Afirmativa dela. A arma achada no quarto do filho de Flor Delis foi usada na morte do marido da deputada. Aí fala, a Polícia Civil encontrou no quarto de Flávio dos Santos Rodrigues, filho da deputada, uma pistola de 9 mm, que segundo a delegada, pode ser a arma usada no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido dela. Uma primeira perícia feita pela Divisão de Homicídios constatou que a pistola foi usada na noite do crime. Uma outra perícia, fizeram 2 perícias. Uma outra perícia do Instituto de Criminalística será feita nesta quarta-feira para confirmar se a arma foi utilizada. Certo? Ele foi preso no velório do padrasto por ter ameaçado a ex-mulher no início do ano. Aí ele teve um processo de mandado de prisão contra ele. Quer dizer, esse aí é filho só dela. Filho só dela, filho biológico dela. Na casa, aí a delegada dizendo, na casa encontramos uma pistola no quarto, ocupado por ele, coletamos o padrão balístico da arma e já há uma primeira indicação de que é realmente a arma do crime. Nós achamos hoje na casa a arma utilizada no crime. No dia do homicídio, a polícia recolheu 9 munições que estavam no local. 9 armas dentro da casa da pessoa, cara. Armas ou munições? Munições, 9 munições. Elas foram comparadas com as munições da arma apreendida no quarto do Flávio. Os estojos aí, a delegada, os estojos ficam com as marcas da arma. Fizemos tiros com a arma que coletamos e eles foram comparados. A possibilidade, Caio, do crime ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte, está descartada pela delegada de homicídios. A polícia agora apura quem foi o autor dos disparos e a motivação do crime. Ok? Ele vai ser ouvido novamente, o garoto, Flávio, né? Ele vai ser ouvido novamente ainda essa semana sobre as provas novas encontradas. Tá? Policiais estiveram lá ontem, na terça, na casa da pastora, para cumprir o mandado de busca e apreensão. Os agentes buscavam, entre outras provas, que pode ajudar na elucidação do crime, o celular do pastor Anderson, né? Morto a tiros, marido da deputada. E é isso. Mais um final aqui, ele deixou a sede da polícia, policiais foram acompanhados do promotor, né, na busca e apreensão, ele deixou a sede do departamento, né, de homicídios, um pouco antes da delegada Bárbara, titular da Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo, carregando um envelope pardo com a palavra sigiloso e o número de processo. Ninguém informou detalhes do mandato. Em que eu posso ser útil? Porque isso aí é uma notícia que está estampada em todos os lugares. Aí é o seguinte, Caio, a mulher tinha 56 filhos adotivos, pastora de uma... 52 adotivos. 52 adotivos? Parece 4 biológicos. 4 biológicos. Ok. Parece que alguns... Ela, pelo menos esse aí, aparentemente era filho biológico dela. Enteado do pastor. Eu não sei quantos mais, eu não... Esses detalhes... Não entrei nisso aí, eu só ouvi a história. E achei tudo muito trágico e
e meio óbvio. Óbvio. Meio óbvio. Porque ninguém constrói uma família de 56 filhos em tempo algum. É uma família maior do que a de Jacó, Ei, rapaz. que peregrinava como uma tribo, um clã. Mais que Jacó. É, mais do que Abraão, mais do que Jacó, Isaac, Jacó. É muita gente da noite para o dia. Certo. São mais filhos do que os de Davi, que era uma corte real. Você ter 56 filhos morando juntos e todos eles de origens culturais diferentes, porque eles não tinham provavelmente nem idade para terem tido tempo de adotar naturalmente esses 52 filhos. Deve ter havido um ano em que eles adotaram 15, 20, de uma pancada só. Eles adotaram um ônibus cheio de gente. É um ônibus. Um ônibus grande, turístico, desses de 50 e poucos lugares. Enorme. Então é uma congregação. Chega tudo junto. Não tem como não ter todo tipo de confusão. De briga, Sim. de hábitos diferentes, de ciúmes, de invejas, de disputas. Numa família de dois, você tem os maiores perrengues, de 3, de 4, de 5, de 6. Muita dificuldade. Famílias que cresceram naturalmente uns com os outros. E não assim, chegando de pancada, de levas. E eu já vi isso acontecer antes, não com essa quantidade toda de filhos. Mas eu já vi casais que adotaram por razões também muito mais simples. Me parecia uma coisa bem mais generosa, mas adotaram 15, 20, no interiorzão, eram todos órfãos, eles não tinham o que fazer com as crianças a não ser ficar com as crianças mesmo, acolher. E o que não me parece exatamente ser o caso aqui. São Gonçalo é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Um crime organizado, poderoso, crescente, uma polícia corrompida. A política em São Gonçalo é da foice e do tiro, é violento, é pesado. É, né? É cheio de agressividades. Sei. No Rio de Janeiro. E aí quando eu vi essa história, eu falei, bom, eu não sei o que é, mas não chega a me surpreender, porque é uma congregação com um potencial imenso de explosão, de raiva, de ódio, de disputa. E tem aí no meio dessas narrativas a história, até aqui apenas uma ilação, eu não sei qual o nível de documentação que se tem como prova, dizendo que o pastor teria sido morto porque esses filhos estavam com muito ódio dele e os outros também, porque ele estava tendo um caso. Tinha uma amante. Uma amante. Aí, se esse negócio é fato, complica também um pouco a vida da mulher dele. Porque, indubitavelmente, numa hora dessas, pensando do ponto de vista animal, carnal, demoníaco, como o mundo pensa, a maior interessada na eliminação de qualquer coisa assim é a parte mais magoada, que eventualmente poderia ser a esposa. Então, por isso, ontem já estavam dizendo que o sigilo telefônico dela ia ser quebrado, se tinha pedido que quebrasse. Então, eu acho que essa é uma história que mal começou e que vai longe ainda. E, lamentavelmente, pode ter um enredo triste, triste, triste. Lamentável. E ninguém quer isso em lugar nenhum.
na vida de ninguém, na família de ninguém. Mas é preciso ter cuidado, a gente tem que ver do que a gente dá conta na vida, né? Uma vez eu cheguei na casa de um conhecido meu, que eu pensava até que era meu amigo. Você pensava? Eu pensava, ele tinha 2 filhos, aí logo depois eu chego lá na casa dele, ele está com 8. Aí me apresentou os 8 de uma pancada só, os outros 6, aí tá... E é assim tudo na base do esse eu peguei aqui, peguei assim, é muito filho chegando de uma vez só. Filho demanda um tempo de chegada, até quando você adota. Você não pode sair pegando filho em série, porque você cria só um grupo de estranhos, disputando as mesmas coisas, demandando, criando pequenas tribos, pequenas gangues familiares, pequenos ajuntamentos, disputas. Então, só uma pessoa totalmente distante do convívio humano e da natureza humana e das múltiplas experiências humanas olha romanticamente para isso. Eu, quando ouço uma história dessa, eu me angustio. Eu conheci uma senhora santa de Deus, que não eram filhos. Ela tinha mais ou menos uns 180 mendigos morando na casa dela. Nossa. Enquanto ela tinha talvez 4 filhos. Rapaz, o gesto dela era de um amor extraordinário mesmo, sincera. Não era deputada federal, era só uma senhorinha. Entendi. Que fazia aquilo com uma pureza, sem interesse de ser vista, nem percebida, nem nada. Não tinha propaganda nenhuma de caridade no que ela fazia, nem de solidariedade, nem de coisa alguma. E eu fiquei sabendo dela, comecei a ajudá-la, ajudei há anos e anos e anos. Inclusive dando trabalho ao filho caçula dela. Porque quando eu fui na casa dela, a primeira vez que eu vi os filhos dela no meio da moçada, da pinguçada toda, aquele monte de maluco, Sei. 180, eu falei, meu 180 Deus, esses meninos não vão aguentar. E o amor dela era tão grande que ela tirava os filhos das camas e dos lugares deles para botar quem chegasse no meio da noite. Não parava de fazer aquilo. E ninguém suporta isso muito tempo. Nenhum menino, nenhuma menina. Eu sei porque eu vivi numa casa. E depois eu fui o pai da casa também, aonde quem chegava entrava. Até que eu vi que eu iria fazer um mal brutal à minha família se eu tratasse as coisas assim. E botei meus limites. Porque do contrário, não cria espaço mínimo para a relacionalidade funcional e para os ritos familiares acontecerem. Fica um grande camping. Grande camping. Não é uma família, é um batalhão. Rapaz, você imagina comigo. E aí é muita confusão. De modo que nunca fiquem impressionados com esses gestos, achando que eles são extraordinários, porque eles são ou suicidas, quando acontecem com sinceridade, ou utilitários, como eu já vi muitas vezes acontecer, da pessoa ir pegando filho, e no meio do projeto político foi onde eu mais vi acontecer. Mas concluindo a história daquela senhorinha, o filho não suportou, o filho mais novo. Eu dei emprego a ele, ele trabalhou lá com a gente na Vinde há alguns anos, mas não suportou. Ele ficou tão traumatizado com aquilo que olha só como a mente é, ele acabou tentando se identificar como uma das figuras que a mãe dele naturalmente ajudava. Olha. Sumiu de casa, entrou nas drogas variadas, depois no tráfico, depois nisso, naquilo. Daqui a pouco lá estava ele, quase indigente, candidato a ser alguém para a mãe cuidar. A mãe, com todo o amor, cuidou de tanta gente e não percebeu o que estava acontecendo. Ela achou que era natural para ele se sentir, se saber amado.
Mas uma criança só se sabe amada quando a gente dá tempo a ela. Do contrário, não dá tempo de internalizar nada. O que acontece é uma relação juntos and shallow now. Juntos em chão. Shallow now, tudo raso. Nada com raiz, nada com conexão, porque não houve tempo de formar nada. E assim, de longe, eles me pareciam um casal em plena missão. Sim. Intensa, com aquela volúpia missional muito forte, de longe, eu não sei. Então, quando me configuraram a família, o modo, eu falei, não me é estranha esse desfecho com essa narrativa por trás, é mais ou menos óbvio. Que algo, se não desse gênero, mas de outros, acontecesse. Às vezes começa a ter muito incesto dentro dessa família, daqui a pouco tem uma irmã grávida de um irmão. Ou eu já vi até caso de a mãe da família se apaixonar por um dos filhos adotados mais velhos. Acontece de tudo. Porque não tem o vínculo que caracteriza a família. E essa caracterização que gera inibição, que gera um olhar sexualmente diferente na observação, que gera um olhar intrinsecamente pertencente de uns para com os outros, num ambiente que inchou familiarmente, que não cresceu lentamente para ser família, acontecimentos dessa ordem podem acontecer. E eu poderia continuar falando de por que eu estou dizendo isso, porque agora aqui na minha mente os diretórios estão abrindo para todos os lados. Claro, cara, claro. Situações trágicas que tiveram configurações não tão exageradas quanto esta, porque 56 filhos, convenhamos. Nem um sheik, nem o pai do Bin Laden teve tantos filhos, né? Pai do Bin Laden. É, tinha filho aberto. O pessoal das Arábia. É, né? é um negócio que não é manageable. Não dá para você fazer gestão de uma família assim. Já começa com essa afirmação. Eu, por exemplo, como é que eu iria decorar o nome de 56 filhos? Você, às vezes, com os filhos que eu tenho, que são 6 e 5 netos, você vai chamar um, a tua cabeça fica Já assim, confone. já dizendo fulano, beltrano, não sei o quê. Imagina. Às vezes você chama todo mundo para dizer, não, era o fulano que eu estava querendo chamar. O pessoal desse tem que fazer chamada. Então, você tem que ter um diretório. Vamos dar café da manhã, vamos fazer um chamada. aplicativo familiar. Aplicativo. É muita gente. É uma startup, velho. Então, sim, é o tipo do projeto que tem tudo para dar errado. Pois então, Caio, depois dessa notícia, a gente voltou, Papo de Graça, e choveu pergunta. Eu fui guardei 2. Para agora, você vai falar disso, então vou fazer 2 perguntas das mais comuns de todas, ok? Caio, uma pergunta clássica, né? Como pode, Caio, acontecer isso com pessoas de Deus? Essa é a pergunta. A pergunta é como pode acontecer com pessoas de Deus? Essa como? Tragédia. Só porque eles eram de igreja? Gente de Deus é uma coisa, gente de igreja é outra, né? Tem muita gente de Deus na igreja e tem muita gente de igreja sem Deus. E tem muita gente sem igreja de Deus. E o pessoal também acha que o fato de alguém ser pastor, pastora, altera alguma coisa na vida e no caráter do indivíduo. Não muda nada. Caráter é caráter, não é porque alguém é chamado de pastor que tem caráter, ou chamado de pastora, que é uma pessoa da paz. Não, pode ser. Pode não ser. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas vocês não querem prestar atenção no fruto. Jesus disse que a priori e a princípio, ninguém pode ser designado nada até que ele dê fruto. E o fruto não é abriu 250 igrejas. Não, isso é coisa de religioso, fanático, funcionalista.
Fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto que Jesus disse que designa a natureza daquele que se apresenta como o que quer que seja. No caso lá, Jesus disse que são lobos em peles de ovelhas. Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus disse: vigiai, estai atentos, estai apercebidos. Ele falou que era muito engano que haveria para todo lado. E a maneira de discernir, ele também disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Você vai discutir, alguém vai discutir com você se a árvore que está ali é mangueira ou não é mangueira, se ela dá manga. Ela pode ter cara de abieiro, mas se ela der manga, ela é mangueira, a natureza dela é de manga. Ou ela pode ter cara de pitangueira, mas se ela brota e dá espinhos, ela é o que ela dá como fruto. Fazei o fruto bom e a árvore será boa, disse Jesus. E observai o fruto mau, porque a árvore é má. É pelos seus frutos que conhecereis. Mas vocês não querem aprender isso, ficam sempre achando que existe um mistério de proteção se alguém for de igreja, cantar nos cultos, ou fizer parte de uma congregação, ou for chamado de pastor, pastora. Isso aí tudo, gente, é do jogo do bicho. Isso aí é do rito, do covil. Mas não é necessariamente nada que traduza ou que expresse e que manifeste o caráter de Deus na vida de ninguém. Jesus nunca mandou a gente buscar folhas como evidência. Ao contrário, a figueira que estava cheia de folhas, mas que não tinha frutos, ele amaldiçoou e ela secou. Porque pelos seus frutos os conhecereis. O resto pode ser uma folhagem bonita, grande, mas se não houver a frutificação segundo o Evangelho, está tudo perdido. Sem amor, nada aproveitará, ainda que você tenha 56 filhos. Eu não sei de nada sobre o convívio. Eu só sei que quando esse homem foi morto, havia muito ódio nesse processo. 30 e tantos tiros de ódio. De tiros, pelo amor de Deus. Quando eu vi a quantidade de tiros, eu falei: minha senhora, pare de dizer que foi assalto. Nenhum assaltante mata um assaltado com 32 tiros. Tem a foto aqui, Caio. Bota, Thiago, rapidinho. Cadê? Olha lá, Caio. É uma chuva de Olha o tiros. que aconteceu o corpo do cara. Frente e costas. É terrível. Sim. Então, a primeira pergunta, Ódio. que foi: como pode? Pode. Pessoas de Deus. Jesus tinha ali 12 andando com ele todo dia. Um deles estava pensando em traição. A coisa toda terminou em crucificação de Jesus e suicídio do indivíduo e espalhamento do grupo todo. Pode. Simplesmente assim. E aí? Pois então, outra pergunta recorrente. Diante dos acontecimentos trágicos, aí cita a história, Caião, na visão da psicanálise, isso pode ser identificado como complexo de Édipo? Eu não sei qual a história. A história Mas do deve assassinato do cara. Eu sei, mas eu não sei qual a história do assassinato do cara, e ninguém sabe ainda. Sim. A gente está por saber ainda. É. Quais foram os meandros, os detalhes, tudo isso. Agora, num lugar, numa família com 56 filhos, tem complexo de Édipo para todo lado. A probabilidade edipiana é maior. Total. É mais elevada. Imensa. As chances são Não maiores. é um negócio tão irreal ter uma família com 56 filhos
que parece mesmo família de deuses do Olimpo. Deuses do Olimpo. Relações fratricidas, disputas, incestos. Porque quanto maior seja a família, menor será a intimidade. Quanto menor a intimidade, mais as bagaceiras do cotidiano humano. Sem o amor que vem pelo reconhecimento e pelo tempo. Ficando só ali uma reunião debaixo do domo, debaixo do telhado de uma família reunida meio às pressas, ou em razão de um projeto missionário, ou em razão de um projeto político. Às vezes a coisa começa assim, tem lá alguns filhos, um aceitou os filhos do outro, aí já é o primeiro passo. Aí o segundo é todo mundo começa a elogiar. Aí você adota um, adota dois, adota três, todo mundo elogia. Rapaz, a vaidade entra em qualquer lugar. Você é capaz de você ter 50 e tantos filhos por causa da grande aparência de solidariedade que uma coisa dessa produz, e de como isso pode ser politicamente vendável ou religiosamente incontestável. São, olha, 50 e tantos, leva ao palco, apresenta todo mundo. Isso. E esse é o número não sei o que. Eu não sei se lá é 01, 02, 03, né? O 056. 056. Mas eu só sei o seguinte, não deu certo em lugar nenhum. Se tiver um anão é 49,5. Olha a família de Jacó, que coisa doida, que maluquice aquilo ali. E eram 12 filhos. 12. Tá, tudo bem. E foi ódio para todo lado, tentativa de homicídio, sequestro, prostituição. Aconteceu de tudo ali dentro. E eram só 12. Com 56 aumentam as possibilidades. Já dá mais uma pegada. E qual é a última pergunta? Só essa. Essa pergunta se pode ser identificada. Agora, uma vez que ela está entendendo, a pessoa que mandou a pergunta, que o filho que matou, né? Eu, todavia, estou dizendo, essas são suposições muito mais vinculadas ao que não se deve fazer na vida do que ao caso em si. O caso em si a gente não sabe. Eu só especulei aqui que, pela definição, pela configuração, pelo montante da possibilidade de problematização, não me espantou em momento algum quando se disse que aconteceu isso, quando se anunciou que eram 56 filhos, que tinha todo esse imbróglio e que se descreveu a morte com 30 e tantos filhos. Eu falei, não, isso foi um assassinato praticado com ódio desses de mitologia grega. Sim. Do filho querendo comer os bagos do pai de tanto ódio e tanta raiva. Parece uma narrativa do Monte Olimpo. E agora vamos esperar, não é? E é triste que tudo isso aconteça, mas não é anormal, de modo algum. Vamos lá. Não te assusta em nada. Quer dizer, quando eu digo não é anormal, não é anormal, sim. Totalmente anormal. Deixa eu me corrigir. De fato, não é totalmente surpreendente. Para mim não é. Seria? Não é incomum. Não é incomum. Não é. Não é uma coisa incomum. Não. Tanto quanto é totalmente incomum adotar 56 filhos, não é incomum que no meio de 56 filhos adotados surjam todo tipo de conflitos e de crises, de raivas, de ódios e de disputas. É quase natural que seja assim, ou mesmo natural. É só ver as cortes da antiguidade e a quantidade de ódios que se criava. Quando você vai botando todo mundo junto sem o necessário vínculo entre eles.